Gente, minha imagem está todo tempo congelada. Eu não tô conseguindo te ver ainda. Eu tô te vendo, eu tô te ouvindo. Nossa, é a primeira vez que isso acontece. É realmente só tá dando som, não tá dando a imagem. Jéssica, você se sente confortável da gente seguir assim? Ou você prefere marcar essa live pra outro dia? Não sei. Eu não sei, assim, o que é que o povo pensa? Eles estão me ouvindo direitinho? Tá aqui. Eu tô conseguindo te ouvir bem. E o povo? Deixa eu perguntar aqui. Então, o pessoal tá dizendo que escuta bem. Tá dando para ouvir bem, pessoal? Parece que sim. Eu tô te ouvindo maravilhosamente bem. O som tá bom. Eu acredito que não tenha problema, né, em não me ver. Não sei. Então a Por gente mim tá pode de seguir assim? boa. Então, se pra você tá de boa, então a gente segue aqui. Ó, o percurso periférico tá dizendo que o meu áudio tá bem, o seu não. A gente tem que ver isso, né? O meu não tá bom. Então eu acho que talvez esteja falando Eu muito acho que baixo. tenta, Você consegue. tenta falar sem um fone de ouvido. Hortência, tenta falar sem um fone de Tá ouvido, ok. porque às vezes É, pode ser então. talvez você já tenha um fone de Talvez ouvido seja que esteja teu dando. fone de ouvido que esteja. Tá melhor? Tô conseguindo te ouvir. Tô conseguindo te ouvir. Então tá bom. A gente pode começar. Pode ser? Então vamos começar Então então? vamos começar então? Vamos lá? Vamos lá. Então, lá. Como eu já tinha falado antes, eu queria agradecer novamente a Jéssica por ter aceitado o convite do Nepsis, né? Uhum. E em nome da professora Mona Lisa, né? Que é a coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Comunicação, Identidade e Subjetividade
da UFP. E dizer também que o NEPSI está realizando lives todas as terças e sextas-feiras aqui no Instagram. Então, acompanhem, sigam e aproveitem. Enfim, então acho que a gente pode conversar, e a live de hoje é intitulada Gênero e Raça na Encruzilhada. E antes da gente adentrar um pouco no tema, ou adentrando no tema, eu queria que a Jéssica se apresentasse, falasse um pouco da trajetória dela, falasse, enfim, quem é ela. Então, boa tarde a todos, a todos. Eu gostaria de agradecer convite ao NEPSI pela oportunidade de estarmos falando sobre um tema Então, eu me chamo Jéssica, sou assistente social, sou transfeminista, sou coordenadora do subgrupo de gênero e raça, aliás, gênero e sexualidade do Negrate, certo? E também sou ativista dos direitos humanos e integrante do Acolhe-Trans. Para quem não conhece o Acolhe-Trans, pois é, eu estava ouvindo aqui que estava dando eco mesmo. Não, Kleber, está dando eco aqui para mim também. Para mim também. Não sei se está dando para ouvir agora. Está me ouvindo, Hortência? Estou te ouvindo. Então, para quem não conhece, o Acolhe Trans é um coletivo autogestionado aqui de Parnaíba, que acolhe pessoas travestis e transexuais, certo? E trabalha em questões como emancipação e autonomia dessas pessoas na sociedade, entre outros aspectos, certo? E vamos lá, né? Vamos começar. A princípio, quando a Mona Lisa me convidou, eu pensei em fazer, né, essa encruzilhada, e aí essa encruzilhada, quando eu estou falando, já estou falando em interseccionalidade, que é uma metáfora que a Cotirene usa, que é a Carla Cotirene, que é assistente social, que ela é pesquisadora na área de gênero e raça. Então, assim, na verdade, o que eu trouxe hoje foram provocações, né, acerca do tema, e de que não se limita somente a gênero e raça, a gente poderia fazer uma interseccionalidade com várias categorias, classes, trabalhos, né, trabalho, e sempre lembrando que elas estão entrelaçadas, atravessadas e atreladas, não é? Então, assim, só para enfatizar de que esses temas eles estão atravessados. Eu vou fazer uma pequena provocação, né, na verdade, qual a importância da gente estar absorvendo essas informações com relação à interseccionalidade, bem como trabalhar a materialidade desse teórico-metodológico, dessa ferramenta teórico-metodológica, nos espaços socioocupacionais, tá? Mas eu gosto muito de falar fazendo esses atravessamentos de teoria e vivência. Eu gosto muito de afetar as pessoas, né? Pelo menos é a proposta que eu trago nas minhas falas, é de afetar as pessoas. Então, eu queria lembrar aqui um episódio que ocorreu no ano de 2016, quando eu fui convidada pelo coletivo Mulheres em Pauta, aqui de Parnaíba. E aí, pela primeira vez, né, eu gosto muito de enfatizar isso, que pela primeira vez um coletivo, principalmente feminista, né, me chama preocupado ou querendo saber de vivências trans, certo? Então, eu aceitei o convite com o maior prazer e fui, né? E para acompanhar nessas vivências, na verdade, outra pessoa iria, né, falar também, que é a Jo, né, em Muro, que todos conhecem, que é uma militante maravilhosa, ativista também dos direitos humanos, é mulher negra e psicóloga. Então, assim, essas corpas, né, ocuparam esse espaço nesse momento, trazendo essas vivências, né, tanto de gênero como de raça. Então, a Jo Rimura, ela foi a primeira a explanar, né, a dialogar acerca do racismo estrutural. Ela fez um desenho de como acontece, de como ele é inserido, de que forma ele operacionaliza, tanto na mídia como de forma institucional. Então, assim, quando ela estava falando, eu fiquei muito afetada, né, naquele momento. Foram muitos atravessamentos, né, quando ela começou a falar das inúmeras violências
das inúmeras violações que as mulheres negras, né, elas passam por serem mulheres e negras, né? E aí a gente poderia avançar por ser mulher, negra, lésbica, pansexual, por ser mulher da periferia. Então, assim, como eu falei, a interseccionalidade ela é inesgotável, né? Então a gente pode trabalhar de inúmeras formas. Então, assim, quando ela falou, rapidamente, né, deu em mim a dororidade. E eu gosto muito dessa palavra dororidade, que é um conceito que a Vilma Piedade traz, que esse conceito que essa autora traz na perspectiva de tensionar a ideia de sororidade, né? Porque, de acordo com ela, eu concordo com ela, a proposta da sororidade significa uma relação de solidariedade, cumplicidade, cuidado entre mulheres. E, na verdade, ela fez também essa palavra, ela construiu essa palavra para tensionar o próprio feminismo branco. Porque nós sabemos que o feminismo branco ele não trabalhava esses atravessamentos, não trabalhava essa dororidade com essas mulheres. Então, assim, esse momento foi muito importante, né? E aí a gente já está falando dessa encruzilhada, de que forma essas identidades são atravessadas e são acidentadas, né? Como eu sempre vou trazer a Carla Cotirene, porque foi o livro que eu me baseei, certo? Sobre os estudos de interseccionalidade, é uma leitura que eu recomendo para todos e todes, né? Essa leitura, porque elas nos faz refletir não só no nosso cotidiano, mas também de que forma se dão essas estruturas, né? E aí, falando ainda sobre essa ferramenta teórico-metodológica, claro que a Carla Cotirene, ela bebeu, né, na fonte da Iberlê, né, e foi ela que criou esse conceito, na verdade, mas tem pessoas que dizem que as outras feministas na época já falavam desse conceito de interseccionalidade, mas ela foi a primeira, né, a trazer esse tema. E quando surgiu uma demanda, porque a Kimberley ela é jurídica, né, ela é uma mulher negra, né, estadunidense, e ela pegou uma demanda com relação a umas mulheres negras que se sentiram violadas nos seus direitos quando a General Motors, uma empresa, não contratou mulheres negras, né? Só tinha no quadro de funcionários homens negros e mulheres brancas. Então, assim, como a corte naquela época era na sua majoritariedade pessoas brancas e masculinas, eles não conseguiam compreender essa encruzilhada, essa interseccionalidade, né? Então, assim, foi ela quem trouxe essa ferramenta, não é? Na qual a Carla Cotirene bebeu na fonte dela, como da Collins também, entre outros autores e autoras. E aí, quando ela fala assim, que essa ferramenta ela nos permite enxergar a colisão das estruturas, né, que é a interação simultânea das avenidas identitárias. E também, além de enfatizar o fracasso do feminismo, como eu falei anteriormente, de contemplar mulheres negras e trans, já que o feminismo branco ele reproduz o racismo e transfobia, eu acrescento aqui a transfobia, igualmente o movimento negro, quando falha pelo caráter machista que só oferece uma ferramenta metodológica apenas para homens negros. E quando a gente fala de estar evidenciando essas opressões, em nenhum momento, nenhuma das autoras, eu concordo com elas, a proposta não é hierarquizar essas opressões, né? Não existe uma hierarquia de opressão, né? E aí eu trago a Audre Lorde quando ela fala que ela não pode, né, se dar ao luxo, nós não podemos nos dar ao luxo de lutar contra uma forma só de opressão. Não podemos nos permitir acreditar que ser livre de uma intolerância é um direito de um grupo particular, né? A Audre Lorde traz bem isso. Então, como eu também falei anteriormente, esse conceito surgiu, né, em 1977, né, quando várias mulheres negras processaram a General Motors sobre o argumento de que a empresa segregava por raça e gênero, pois os homens trabalhavam na linha de montagem e as mulheres brancas no serviço do secretariado. A interseccionalidade, ou essa encruzilhada, né, como a gente pode falar, antes de tudo, é uma lente analítica e sobre a interação e efeitos políticos. E, para além disso, visa dar instrumentalidade teórico-metodológica, né, a inseparabilidade do racismo, capitalismo e cis-heteropatriarcado. Ora, pois veja bem, estava lá nesse espaço, essas corpas, eu e Jo, né, então nós estamos falando dessas vivências.
de um lado tinha Jô, né, que estava representando ali uma categoria, de outro lado tinha eu. Jô estava, né, trazendo informações, relatando ali vivências de que mulheres negras sofrem mutuamente por ser negras, né, e por serem mulheres, e aí a gente pode aí acrescentar outras opressões, como eu falei também, a questão da lesbofobia, por ser periférica, né, entre outras categorias, né, que são criadas aí pelos cis heteropatriarcado, que são produtores dessas avenidas identitárias, em que mulheres negras, né, são repetidas vezes atingidas pelo cruzamento e sob a posição de gênero, raça e classe, que são modernos aparatos coloniais. A interseccionalidade ainda, ela impede o reducionismo da política de identidade, elucida as articulações e estruturas modernas que tornam a identidade vulnerável, certo? Então, assim, bem aqui eu vou trazer uma experiência que eu tive enquanto assistente social em 2 espaços, né, que foi numa casa de acolhimento para mulheres em situação da dependência química e no sistema prisional. Então, quando eu estive nesses espaços, por já ter conhecimento, né, das questões de gênero, já ser pesquisadora na área de gênero, eu consegui fazer alguns desdobramentos, né? Então, assim, em um espaço, eu consegui fazer uma modificação, sugerir uma modificação, né? Onde esse instrumental de acolhimento, ele trouxesse informações sobre, não só sobre a questão da mulher, mas também a questão da orientação sexual dela, certo? Então, assim, foi muito importante nesse momento, porque eu, enquanto assistente social, eu preciso compreender essa mulher na sua pluralidade, na sua diversidade, certo? Então, assim, como eu já tinha essa aproximação de pesquisa dos aportes teóricos de gênero, né, até porque eu tive que me apoderar o mais rápido possível, porque senão não teria sobrevivido no mundo acadêmico, então eu já fui com essa bagagem. Só que, dentro desse espaço, tinha mulheres negras. E eu não consegui ver essas mulheres negras. Eu não consegui dar visibilidade para essas mulheres negras. Eu não consegui colocar dentro desse instrumental suportes que iriam, né, garantir o direito dessas, ou viabilizar o direito dessas mulheres negras. E aí fica um exemplo para a gente pensar de que forma nós estamos construindo nossos instrumentais, nosso cotidiano, nossos espaços socioocupacionais. Será que nós realmente estamos vendo essas mulheres na sua diversidade, na sua mulheridade, no seu mulherismo? Né? Então, eu saí desse espaço e realmente confesso que depois que eu entrei no Negrate, que eu comecei a me apropriar, me aproximar dessas questões de raça, foi que eu vim compreender de que eu fui negligente, né, digamos assim, porque eu não tinha esse aporte teórico-metodológico, né, de interseccionar. Eu não conseguia interseccionar. E aí também eu não trabalho com essa palavra culpabilizar, na verdade, eu responsabilizo a minha formação acadêmica, porque a gente sabe, e eu aqui não tenho medo de falar e afirmar que o mundo acadêmico, ele é transfóbico, misógino, machista, LGBTfóbico. Então, assim, se a gente não tiver aporte teórico para a gente conseguir, dentro das nossas lentes, né, conseguir ter uma visão holística acerca dessas demandas, a gente sai do mundo acadêmico, certo, servindo somente à branquitude e ao elitismo. Então, assim, isso é uma demanda muito grande, a gente vai se deparar com ela cedo ou mais tarde, nossos espaços onde nós vamos atuar, mas, infelizmente, se a gente não nos proporcionar, se a gente não criar oportunidades de estar bebendo nessas fontes epistemológicas negras e de gênero, a gente não vai conseguir desenvolver nosso trabalho de forma política e ética. Né? Então, assim, falando ainda sobre essa questão da interseccionalidade, a Meg Hayra, que é uma transfeminista, ela afirma que essa ferramenta possibilita o revezamento de diversas áreas de conhecimento. Por exemplo, os estudos das relações étnico-raciais, como eu falei, de gênero, pós-estruturalistas, culturais de gênero, diversidades sexuais e pós-coloniais, que também é trazido pela essa questão da interseccionalidade, que também está no livro da Carla Cotirene, certo? Que é numa perspectiva diáspora, que aí seria, a gente poderia estar retomando em outro momento para estar falando nessa perspectiva. Então, partindo dessa compreensão que as mulheres não são iguais, as opressões que elas sofrem não são iguais,
é necessário uma categoria, uma epistemologia, uma metodologia, como eu falei, que permita às mulheres enxergar essas diversas intersecções. E a gente não consegue fazer isso, eu reporto mais uma vez, se a gente não beber, né, na fonte do feminismo negro e de outras epistemologias. Não dá. E a gente sabe que a nossa formação acadêmica, infelizmente, não nos oferta isso. Como eu falei anteriormente, a gente é construído para atender o elitismo. É o que eu penso, né? E aí eu trago novamente a autora Kimberlé, quando ela fala que o termo interseccionalidade, por meio de uma analogia, segundo a qual a interseccionalidade é a possibilidade de enxergar um cruzamento, uma via, da qual os diversos cruzamentos são as diversas opressões, certo? Então, assim, aí vamos falar de políticas públicas, né? Então, assim, de que forma a gente vai conseguir construir essas políticas públicas? Na verdade, eu não consigo, agora, depois que eu intersecciono, de que eu estou interseccionada, não consigo, de forma nenhuma, ver a construção de políticas públicas que não tenham esses atravessamentos, que não tenham essas encruzilhadas e que não tenham interseccionalidade. Se isso não estiver dentro dessa política pública, ela é totalmente excludente, certo? Então, nessa via, a mulher negra é atingida por diversas opressões, não apenas por classe, como eu falei anteriormente, por raça ou gênero. Essa perspectiva é fundamental para a gente entender, por exemplo, por que uma mulher negra pobre sofre uma opressão diferente de uma mulher negra de classe dominante. Estão entendendo as diversas opressões que atingem as diferentes mulheres, a gente consegue compreender o lugar de que elas estão posicionadas na sociedade. Nós precisamos, então, recolocar o que é central, recolocar o que é momento predominante. E o momento predominante é a superação da exploração das classes, assim como as possibilidades de superação do racismo, do patriarcado, da LGBTfobia estarão às portas. Então, assim, a gente precisa compreender, né, que eu não citei, mas o capitalismo também ele está imbricado nesses atravessamentos, está imbricado também nessas estruturas de opressões, né, e que a gente pouco ouve falar, né, que na verdade existe aí um negacionismo. Eu observo em algumas falas que existe esse negacionismo por parte do capitalismo, dessas estruturas, como elas se movem, como elas se reinventam na verdade, certo? Então, assim, era mais ou menos isso que eu queria trazer. Obrigada, Jéssica. Foi uma fala muito breve. Eu tava aqui. Continua a falar, continua a falar. E eu tava gostando muito das coisas que você disse, porque, enfim, é um assunto que me toca muito, a questão das interseccionalidades, né? Pelo fato de eu ser mulher negra, né? E também por ter pesquisado um pouco sobre isso no meu TCC. Eu achei muito interessante que você falou que, a partir da sua experiência profissional, com mulheres dependentes químicas no sistema prisional, você percebeu que estava faltando alguma coisa, né? Que você não conseguia olhar para elas como mulheres negras, né? Você não conseguia perceber como isso se influenciava, produzia modos de viver, modos de ser daquelas mulheres. Olha, apareceu! Até que enfim. Até que enfim, gente. Beijos, meus amores. Gente, eu digo, será que eu me maquilei à toa, meu Deus? Eu me maquilei pra nada. Tá linda. Até Deus resolve. Ai. E aí, Pode continuar. você falou uma coisa muito interessante, que a sua formação acadêmica não te deu suporte frente a essa realidade. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Como é que a gente pode descolonizar o saber, o conhecimento dentro da universidade e para fora dela. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tensionar o sistema. E de que forma a gente tensiona o sistema?
tanto dentro do sistema ou tanto fora, porque na verdade a gente sempre está dentro do sistema. Então, é estar sempre referenciando epistemologias negras, epistemologias feministas. Gente, o feminismo negro me salvou. Na verdade, eu ainda acredito que o feminismo vai nos salvar, o feminismo negro. Então, assim, a gente, quando tem oportunidade de estar nesses espaços, é provocar mesmo essa discussão e trazer isso para debate, né? E falar de quanto é importante, né, a gente estar discutindo isso, né, nessa perspectiva do projeto ético-político de cada profissão, e que é um dever nosso, enquanto cidadã, né, estar aí trazendo essas informações e tensionando mesmo, né, essas demandas que são tão urgentes. E como é que você vê essa interseccionalidade na sua vivência, por exemplo? Né? De que forma você vê os impactos dessas opressões, né? Não só raça, gênero, mas, enfim, da sua experiência própria, profissional, que atravessam a sua vida de maneira direta ou indireta. O que eu acho mais interessante, né, depois que eu comecei a estudar sobre interseccionalidade, né, depois que eu comecei a ler mais sobre o feminismo negro, depois que eu comecei a compreender de que formas essas estruturas se dão, a gente consegue tirar, né, uma venda, né, de que tem na nossa vista, de que a gente consegue ver. Então, assim, quando a gente está em algum espaço, a gente já consegue compreender de que forma essas opressões elas se estruturam, e de que forma elas conseguem também buscar mecanismo de coerção, para, de uma certa forma, estar no status quo da própria opressão. Então, assim, depois que eu me aproximei mais dessa epistemologia da interseccionalidade, eu consegui compreender que essa ferramenta não é para povos, não é para a população excluída, não. Na verdade, também não é para hierarquizar também. É para mostrar de que forma elas são orquestradas, de que forma elas se articulam. E de que se eu não conseguir, né, e além, né, do achismo, além de uma visão míope, eu não vou conseguir, além de materializar, né, digamos assim, o direito ou viabilizar o direito dessas pessoas, eu também não vou conseguir transcender enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, a interseccionalidade, essas epistemologias, elas conseguiram, e com certeza elas me permitem essa evolução, esse transcender, né? Essa transição, mais ou menos nesse viés. Trouxeram aqui uma temática bem interessante, a questão dessas disciplinas, né, elas serem ainda optativas, né. Certa vez eu fiz uma pesquisa, inclusive no serviço social, uma demanda do serviço social, é que não tenha a discussão de gênero e raça, aliás, tem como optativa, né. Então, assim, é uma coisa que eu tenho tensionado bastante no serviço social, é de que essas disciplinas elas não sejam mais optativas, elas sejam permanentes. Porque eu não consigo ver um assistente social no CRAS, no CREAS, né, e outro espaço socioocupacional que não beba, né, que não tenha esse aporte teórico, que ele consiga materializar o projeto ético-político do serviço social. É impossível. A pessoa vai passar batido se ela não naturalizar aquela violência. Que é o que acontece muito, essa naturalização dessa violência quando nós não bebemos nessas fontes. Quando a gente não tem esse preparo teórico metodológico, como a Cotirene fala. Então, assim, a gente precisa lutar, né, para que essas disciplinas elas deixem de ser optativas e sejam permanentes. E aí é uma luta dos alunos, das alunas e dos alunos que estão aí dentro. Né? Aliás, a luta é de todos nós, né? Levarmos essa discussão para rodas de conversa em qualquer momento e falar da importância desses temas dentro da grade curricular desses cursos, né? Que vai aí atender a seres humanos, não é isso? Que inclusive são seres humanos que são desumanizados por questão de raça e de gênero e de outras categorias. Né, e se a gente for pensar essa interseccionalidade que você falou entre raça e gênero, né, se a gente for pensar a realidade brasileira, por exemplo, tá me ouvindo? Sim. Eu falo meio baixo. Se a gente for pensar a realidade brasileira, né, a gente vai ver a pirâmide social, a pirâmide
de desigualdade social, as mulheres negras estão lá embaixo, né? Então, a gente percebe que há uma série de opressões que elas se perpetuam através dos séculos, né? E Sim, eu acho que a gente tem que avançar ainda muito em políticas públicas, muito, é, e muito além de grades curriculares, né? Não claro. questiono isso, acho essencial, mas a gente tem que, inclusive, de alguma forma, alcançar a comunidade, né? E além dos muros da, da academia, né? Que é uma Sim, questão, assim, como é que eu posso dizer? Eu acho que crucial, até pro feminismo negro, né? Tipo, sim, tem uma autora que eu gosto muito, ela é norte-americana, que é a Bell Hooks. E ela escreve de uma forma muito, eu não digo simples, não uma forma simples, mas ela fala a partir da vivência dela como mulher negra, e ela fala de uma forma que ela consegue como é que eu posso dizer, te afetar, sabe? E ela fala, eu escrevo pra minha mãe entender. E a minha mãe não teve estudo como eu tive. Né? Então, é uma coisa, assim, eu acho que é um compromisso mesmo das pessoas que estudam a interseccionalidade, que estudam raça, que estudam gênero, é, trans, transpor ou ir além do muro das universidades para chegar também à comunidade, para a gente ter realmente para a gente descolonizar o conhecimento, descolonizar as mentes, né? Porque não basta só estar ali no nosso círculo, na nossa bolha, né? sim. Você trouxe algo bem interessante, que é essa questão da produção, né? Como a gente já até tinha falado, assim. Eu gosto muito, eu sou apaixonada, cada dia eu me apaixono mais, né? Pelo feminismo negro, pela forma como elas escrevem, né? Sempre trazendo essas vivências, fazendo essa transversalização da teoria e do cotidiano e das vivências. Então, assim, eu acho super importante, inclusive, que a gente também possa sugerir ou influenciar as pessoas que estão no mundo acadêmico também trazer isso, né? Principalmente, eu digo nós, né, pessoas trans e pessoas negras, porque por muitos anos ainda tem pessoas brancas que falam por nós, pessoas cis que falam por nós. Então, a gente precisa se apropriar das nossas histórias, precisa se apropriar de nossas vivências. Então, assim, quando alguém, uma pessoa trans fala assim, o que é que eu vou falar? Não? Digo, olha, a primeira coisa, desconstrói bem aí. Primeiro, eu digo até assim, primeira coisa, desconstrói bem nesse caralho aí. Escreve eu, porque foi eu que vivi, foi eu que passei isso. Então, meu amor, o TCC é meu, eu vou escrever na primeira pessoa, porque foi eu que passei, as dores são minhas. Então, Jéssica Rodrigues, decidi pesquisar por isso, por isso e por isso. E não venha, não. Não venha com baile, não, porque eu dou o doce. Então, é assim. A gente precisa incentivar mais as pessoas negras, as pessoas trans, né? Trazer essa etnografar. É muito importante, né? Porque isso enriquece. Além de enriquecer, a gente está deixando legado, está deixando referência para que outras pessoas bebam nessa fonte e reproduzam. Que é o que aconteceu aqui, eu penso que é o que acontece aqui no Brasil. A gente ainda tem poucas referências negras, né? E as que tem não são referenciadas, né? Detalhe, a gente está vendo muito agora as pessoas surgindo, até eu estou espantada, porque há muito tempo eu estou pesquisando, né? E eu gosto de leituras, né? Como eu falei, de feminismo negro. E tem pessoas que até então eu não vi. Você acabou de citar um autor aí que eu não conhecia. Né? Então, assim, a gente precisa buscar essas pessoas referenciar. Referencie pessoas negras, referencie pessoas trans. Né? Essas pessoas precisam ser referenciadas. As histórias são delas. Né? Então, assim, uma dica reforçando. Quem vai fazer o TCC agora, o doutorado, escreva eu, se você for negro ou trans. É seu, meu amor, a dor é sua, certo? Não permita que ninguém protagonize por você. Seja protagonista do seu próprio trabalho. É uma dica. Eu, por exemplo, tive dificuldade quando eu fui escrever minha monografia, de escrever em primeira pessoa. É muito difícil, né? Não Porque, na é verdade, nós fácil, somos é um processo. boicotadas, não é, Hortência? Eu, Assim.
Nós somos boicotados e nós nos boicotamos. Isso uma vez, a Carla, ela me falou isso. Depois eu fui analisar isso mesmo. A gente sofre esse boicote desde quando a gente nasce, que a gente não é capaz, de que as nossas vivências não são legitimadas, que as nossas vivências não têm importância. A gente precisa romper com isso, a gente precisa desconstruir isso. Nossas vivências são legítimas, sim, elas são epistemologias, sim, e elas devem ser referenciadas, sim. Não, e outra, né? Acho que a gente, os anos, com o tempo, né? Dentro da universidade, a gente vai se enriquecendo também, né? E aí meio que tá incrustado na gente uma ideia de ciência, de uma suposta ciência. No livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, ela fala um pouco sobre o processo de pesquisa dela, de escrever sobre a pesquisa, né, de doutorado. O livro foi inspirado em uma pesquisa de doutorado. E aí ela estava falando que ela passou, assim, não vou dizer sofreu, mas ela meio que sofreu algumas, já falando, algumas chacotas, né, ou menosprezos dos colegas brancos dela, dos professores, enfim, porque ela estava falando na primeira pessoa. Ela utilizava uma metodologia que eu esqueci o nome, mas que é tipo, fale na primeira pessoa, fale por você mesmo, alguma coisa assim, o nome da metodologia que ela utiliza, que é em inglês e eu não lembro. Mas ela falou que foi muito difícil aceitarem. Por quê? Porque a escrita negra, né, nessa linha de eu falo a partir de mim, das minhas vivências, é muito menosprezado dentro da academia. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que repensar também, que é o paradigma da ciência, né? Sim. Ciência, o que a gente considera ciência, o que ciência é essa? É uma ciência eurocêntrica, embranquecida, com referenciais apenas ocidentais, enfim. O meu conhecimento não importa, eu não posso ser o objeto da minha pesquisa, e, enfim. E o áudio está baixando, tá? Até Sim, mesmo deu certo agora. desconstruir essa ideia de objeto, né? Objeto de pesquisa. Tá oscilando. Agora tá oscilando o seu áudio. Aí tem hora que melhora aí. Tá oscilando, mas acho que agora deu legal. Então, assim, a gente precisa, né? A gente precisa estar todo o tempo funcionando, certo? E a gente tem que se preparar também, porque a gente acende socialmente, intelectualmente, os mecanismos de coerção, eles são basicamente mulher negra, mulher periférica, não pode ocupar locais de saberes. O que a gente faz? A gente boicota. A gente tem que se reinventar, tem que buscar estratégias de se manter nesses espaços. E uma das maiores estratégias que eu penso no momento é se aquilombar. Se aquilombar, esse aquilombamento é uma das estratégias que a gente tem que fazer nesse momento, né? Desse boicote, né? Dessa falsa neutralidade, como alguns já trouxeram aqui, dessa imparcialidade. Porque não existe, eu não penso, às vezes, que neutro para mim é só shampoo de bebê. A pessoa, quando ela escolhe ser neutra, ela já está do lado do opressor. Né? Então, assim, não rola. Pra mim, esse negócio de, eu sou neutro, você é neutro, caralho, tá? Não é neutro, não, e nem neutra. Você está do lado do opressor. Então, assim, a gente precisa a todo momento ter essa postura mesmo, né? Por vezes as pessoas vão chamar a gente de chata, de achar que a gente está sendo radical. Mas eu, pelo menos, sou radical porque eu sou assistente social, né? Eu digo logo isso. Então, assim, nenhum direito, né, que nós temos agora foi conquistado à custa de romantismo, não. A gente teve sim que radicalizar, porque a gente só quer existir. Mas esse ataque, a todo momento que nós sofremos, nós temos que resistir. E a única forma de resistir é lutando, é atacando também. E a gente está cansado e cansada. Agora a gente vai atacar. E uma das formas de atacar é construindo as nossas epistemologias, né? É referenciando, como eu falei, né? Está construindo, né, essas teorias, né, esses aportes teóricos metodológicos para a gente, né, usar não só no nosso cotidiano profissional, mas também nessa perspectiva política, né, e nesse cenário caótico que nós estamos passando aqui agora, aonde a gente sabe que já existem leis, mas leis que escolhem quem vai morrer e quem vai matar. E a gente já está falando de necropolítica, né? É nesse sentido.
Jéssica, a Mona Lisa PX mandou uma pergunta. Na verdade, pediu para você falar um pouco mais sobre aquilombamento. Sobre o quê? Aquilombamento. Ah, tá. Esse aquilombamento que eu falo, na verdade, eu escuto muito, né, das pessoas negras, das minhas companheiras negras. Então, assim, esse aquilombamento que eu penso, né, que elas e eles querem transmitir, é de que a gente precisa se unir, né, cada vez mais praticar essa coletividade, né, buscar ferramentas que a gente possa, de uma certa forma, estar unindo forças, né, e que essas forças perpassem as redes sociais, né, que elas adentrem ao mundo acadêmico e também a todos os outros contextos sociais. Então, esse aquilombar, né, para mim, seria nessa perspectiva, né, dessa coletividade. Percursos periféricos comentou: a gente tem que escrever na primeira pessoa, fazer a flexão de gênero e trazer o feminino antes do masculino, com referencial teórico enegrecido e priorizando as mulheres, né? Porque é Sim, totalmente contrário ao que a gente comumente vê na academia, né? E quando a gente fala em trazer referenciais negro, afro, feminino, trans, né? A gente não está dizendo que esses devem se sobrepor aos que já estão aí, né? Enfim, os ocidentais. Não, mas não é uma tarefa fácil, né? A gente sabe que realmente é, não é uma tarefa fácil, transgredir todo esse sistema, né? Porque quando você transgride esse sistema, como eu falei, automaticamente, né, os mecanismos de coerção eles são acionados. E aí nós também corremos o risco de ser punidos e punidas, né? Então existe punições, né, por você transgredir esse sistema. Não é fácil. Mas eu, Jéssica, prefiro me aventurar, prefiro ser transgressora do que me render a esse sistema LGBTfóbico, racista, misógino e sexista. Eu prefiro ser transgressora. Eu serei transgressora eternamente. Vou transgredir sempre. sim. Café Lima comentou que quilombo não é onde fica o negro fujão. É comunidade, é coletividade, é resistência, é reexistência. Acho que não tem mais nenhuma Obrigada, pergunta. Carla. Mas é isso mesmo. Então, eu adoro me aquilombar, gente. Eu tô vivo me aquilombando. E o momento é esse. Então, você acha que esse resgate às raízes, vamos dizer assim, retorno, você comentou um pouco sobre a diáspora, esse retorno à África que existe em nós, vamos dizer assim, pode ser uma forma da gente reverter esse sistema capitalista, né? Que quando a gente fala de sistema Sim. capitalista, a gente também está falando aqui de uma série de implicações, né? De atravessamentos de raça, né? Não só de classe, mas de raça, de gênero, Uhum. né? E a gente vive num sistema capitalista, supremacista, sexista, branco, né? Então, são vários Sim. atravessamentos. Então, esse retorno, esse aquilombamento é uma forma de resistir contra Hortência, essa a Carla tá pedindo pra você colocar o microfone mais próximo da boca. na boca. Muito baixo. Mas você tá me ouvindo? Agora deu. Tá Agora ótimo. deu, tá ótimo. E aí eu tava comentando que né, esse aquilombamento, esse retorno à África que existe em nós, pode ser uma forma de resistência a esse sistema capitalista, né? Sim. Supremacista branco e sexista, né? Gente, vocês estão ouvindo Gente, vocês estão ouvindo tá dando pra ouvir a tá dando Hortência? pra ouvir a Agora. Hortência agora? Então, assim, Então, assim, como eu falei, como eu né, quando falei, né, a quando a sexualidade também, sexualidade também, ela ela a africanidade, e aí eu penso que
A gente poderia retomar em outro momento, estar falando, né, disso, ou o núcleo poderia estar proporcionando, que eu penso que é de suma importância estar falando sobre isso, né, sobre a africanidade, nessa perspectiva de afro, né, que eu ainda tenho que beber muito nessa fonte, eu ainda não me aprofundei ainda, não me debrucei muito, né, mas volta e meia o feminismo negro ele está falando sobre africanidade, sobre diáspora, assim, então assim é um processo, né, de aprendizado. Eu estou em constante transformação, construção, reconstrução. Então assim é um processo de cada vez. Então assim, mas que a gente consiga proporcionar momentos, né, de discussão sobre esses temas que são de suma importância no rompimento, né, do sistema capitalista, né, do sexismo, do patriarcado, da misoginia, então dessas estruturas de poder, né? Então assim, a gente precisa mais do que nunca, eu acredito que realmente transformar a nós mesmos, a princípio, né? Então assim, que é muito difícil, né? Quando eu falei dessa questão do auto boicote, que é introjetado a nós, né, pessoas que são pertencentes a uma categoria que estão em situação de vulnerabilidade social por esse sistema, né? A gente precisa se reinventar e também se permitir essa transformação, né? Então, assim, eu não vejo outra forma se não for através de leituras, se não for através de diálogos como esse, seja dessa forma nesse momento, né? É o que a gente tem, é o que a gente tem que trabalhar, são através dessas lives. Então, assim, a gente precisa proporcionar mesmo, né? E como a Alessandra disse, a gente precisa enegrecer. Eu enegreci agora até meu açúcar, né? Teve uma live, eu não me lembro qual foi a autora, então eu enegreci até o açúcar. Então eu enegreci o açúcar por uma questão de saúde. Mas depois, agora, quando alguém me perguntar, eu já vou poder contextualizar, né? Que aí vem toda aquela questão da refinação e tudo mais, né? De tirar a origem do próprio açúcar. Então, assim, eu já tenho, né, assim, essa outra perspectiva. Então, assim, a gente precisa se permitir mais. Né? E eu não vejo outra forma se não for através de diálogos. Né? E também é importante enfatizar a importância, né, do feminismo, né, de estar falando sobre o feminismo. Tem uma parte da Bell Hooks, né, que ela fala que a gente precisa falar mais sobre o feminismo porque as pessoas se apropriam do feminismo e acaba banalizando. Então, assim, as pessoas simplesmente vê, né, um meme lá na mídia e cai o texto sem nem ler nenhuma autora, sem nem saber de que forma surgiu, né, qual a importância do feminismo, né. A gente vê até por mulheres também, né, claro que não as culpo. Infelizmente, o sistema opera dessa forma, né. Ele copita essas mulheres, né, para o lado deles, que é através dessas estratégias mesmo. Então, assim, tem uma parte que a Bell Hooks fala, que ela diz que tem vontade de cada roda de conversa, ela leva um livretinho e distribui para todo mundo. Eu já estou me vendo depois que acabar essa pandemia, eu nas rodas de conversa, levando um livrinho não, mas levando um folder, alguma coisa e falando para as senhoras, para as mulheres, né, a importância do feminismo, né, porque o feminismo, ele é um grande aliado nessa luta, né, nessa desconstrução, nesse rompimento dessas opressões. Eu não vejo, né, outra forma se não for também através do feminismo, né, principalmente do feminismo negro, é lógico. Eu acho que não tem nenhuma pergunta. E aí eu acho que a gente já tá na reta final, assim. Você gostaria de colocar mais alguma coisa? Tá me ouvindo? Não, não estou ouvindo. Alô? Oi? Pronto, agora eu tô. Então, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Acho que a gente está encerrando agora, indo pro encerramento. E aí eu queria saber se você quer colocar alguma coisa, enfim. Então, assim, a mensagem que eu disse que eu quero deixar para as pessoas que a gente é notório que nós estamos passando por político, um momento mortos e mortas são impedidas de vivenciar, de viver, né? Entretanto, é um momento também de construir e de lutar. E como eu falei anteriormente, nenhum direito nos foi dado. E a gente milita, não é só na rua, não. A gente milita aqui também. A gente transgride aqui também. A gente não é, então a gente
precisa, né, estar mais aqui dentro também das redes sociais. Nós temos trazer essas informações, é, elas, certo? De qualquer forma, qualquer contribuição é válida. Não vale se esquivar, né, diante desse momento nebuloso que nós estamos passando. Muito obrigada pelo convite. A gente que te agradece, né? Foi um papo muito, muito bom, né? Hortência, vamos fazer uma paradinha pastel. Ah, Vai. sim, claro, eu tava esquecendo. Não pode, pô. Gente, tira aí nossa selfie, vai. Ai, gente, peraí, deixa eu tirar os comentários Pronto, aqui. tirar. Pronto. Obrigada a todos e a todas que tiveram comigo nesse momento, tá bom? Continuamos. Quer te agradecer? Continuemos nossa luta, transgredindo. Ah, sim. O NEPS te agradece de novo, né? Pela participação, foi um papo muito bom. A gente agradece todo mundo que participou aqui desde o começo e quem não pôde, mas enfim, que assistiu um pouquinho. E deixar também a dica para a próxima live que vai acontecer nessa sexta-feira, que vai ser com o professor Gustavo Silvano Batista, né? Intitulada Solidariedade em Tempos de Isolamento Físico, Observações Filosóficas. Então, não percam agora na sexta-feira, às 15 horas, aqui no Instagram do Nepsis. Então é isso. Obrigada a todo mundo. E é isso. Tchau, tchau. Tchau.